Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, alunos do quinto ano, professor Dassi aqui novamente. Hoje vamos falar Brasil, aspecto econômico, está na página 393 do livro didático. Vamos lá ao assunto. Brasil, aspecto econômico. O Brasil tem centenas de atividades econômicas. Nosso país tem fábrica dos mais variados produtos. O que é que diz? Que no Brasil tem várias fábricas dos mais variados produtos. Fazenda com plantações de produtos agrícolas e criação de gado, as quais produzem carne e leite. Para isso, há uma enorme rede comercial de transporte ligada a áreas urbanas e rurais do país. Então, essas atividades econômicas aí, como as fazendas que produzem produtos agrícolas e criação de gado, é o que gera uma rede enorme comercial que liga também o transporte, as áreas urbanas e rurais. Isso tudo faz parte dos aspectos econômicos. No Brasil, portanto, a riqueza é produzida por milhares de pessoas. O que é que diz? Que no Brasil a riqueza é produzida por milhares de pessoas que trabalham em setores econômicos bem diversificados. Para vocês entenderem melhor, vou colocar aqui algumas profissões em fotos para vocês terem mais conhecimento sobre a importância dessas pessoas nesses diversos setores da nossa economia. Olha aí na nossa foto ilustrativa nós temos 4 ambientes diferentes de atividades econômicas. Agora vamos falar sobre a agricultura. O que é agricultura? O trabalho de preparar a terra, plantar e colher chama-se agricultura. Então, turma, o que é agricultura? É o trabalho de preparar a terra, plantar e colher. Isso é agricultura. Os principais produtos agrícolas do Brasil são são quais? Cana-de-açúcar, laranja, milho, soja, mandioca, arroz, café, tomate, batata e feijão. As pessoas que trabalham com agricultura chamam-se agricultores, lavradores ou camponeses. Olha, quem trabalha com agricultura, como é chamado? Agricultores, lavradores ou camponeses. Alguns trabalhadores moram no campo, outros moram na cidade e se deslocam até o local de trabalho no campo. Entre eles, há os boias-frias, que geralmente são contratados na época da colheita e ganham por dia de trabalho. Então, esses boias-frias são contratados no período da colheita, né? Atualmente existem 2 modelos de prática de agricultura. Olha quais são essas práticas de agricultura: agricultura familiar e agronegócio. A agricultura familiar é feita pelo agricultor e sua família, com instrumentos simples em pequenas propriedades. Então, o que quer dizer agricultura familiar? É uma agricultura produzida pela família, que não precisa de muito maquinário moderno para produzir. Elas usam instrumentos simples. A produção deste tipo de agricultura abastece a mesa do brasileiro com mandioca. Os produtos que essa agricultura familiar leva para a mesa do brasileiro: mandioca, feijão, milho, arroz, legumes e hortaliças. Na agricultura familiar, pratica-se a policultura. O que é policultura, professor? Isto é o plantio de vários produtos numa mesma propriedade. Isso é bem da agricultura familiar, porque eles plantam vários tipos de hortaliças, legumes, como é que eu posso falar? Várias coisas na mesma propriedade. Ela é chamada de policultura. Então isso faz com que eles produzam inúmeros tipos de alimento, inúmeras variações de alimento. Aí diz aqui, mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários são familiares. Olha, mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários são familiares, são desenvolvidos na família. A família tem esse papel importante de desenvolver essa agricultura familiar. Eles correspondem pela economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Então, município que tem 20 mil habitantes, eles contribuem, eles correspondem nessa economia, eles geram economia, geram coisas
para ser vendida e comercializada 90% nos municípios com até 20 mil habitantes. Isso é muito importante, a agricultura familiar nesses municípios de 20 mil habitantes. E nós temos uma foto ilustrativa da agricultura familiar desenvolvida em família, uma família reunida, uma família de agricultores de implantação em São Paulo. E do ladinho tem uma pergunta para vocês: você conhece alguma propriedade agrícola? Ela fica próxima ao lugar em que você vive? O que é cultivado nessa propriedade? Respondam no caderno de vocês, que quando a gente retornar às aulas eu vou fazer a correção. No agronegócio pratica-se em geral a monocultura, isto é, o cultivo de um só tipo de produto agrícola. Os produtos são vendidos para as indústrias nacionais ou exportados. Então, monocultura, cultivo de apenas um tipo de produto agrícola em uma propriedade, é diferente da policultura. Policultura, você produz vários tipos de produtos na propriedade, e a monocultura é apenas um, é destinada a apenas um. Os produtos são vendidos para as indústrias nacionais ou importadas. Os principais produtos brasileiros exportados são, olha, quais são os principais produtos importados? São a soja, que é o nosso carro-chefe, o açúcar, a celulose, o café, farelo de soja, suco de frutas. Em algumas áreas emprega-se o método moderno de cultivo. Quais são esses métodos modernos de cultivo? Semente selecionada, preparo da terra, orientação de agrônomos, uso de máquina no plantio e na colheita. As grandes propriedades no campo são denominadas latifúndio, porque seus proprietários são latifundiários. As pequenas propriedades chamam-se minifúndios e são propriedades pequenas, então são minifundiários. Latifúndios são grandes propriedades. A pecuária. Dentro da pecuária, a geografia tem um papel super importante, porque ela estuda as atividades rurais ligadas à pecuária, isto é, criação e reprodução de animais para comércio e para abastecer o mercado consumidor de leite, carne, couro, etc. Então, a geografia é responsável por fazer esses estudos ligados às atividades, ao mercado do consumidor, que é destinado ao leite, a carne, o couro, etc. A pecuária e a agricultura são atividades muito ligadas, pois costumam ser desenvolvidas em um mesmo local ou em locais próximos, a uma grande dependência de uma relação à outra. Olha, a pecuária e a agricultura caminham juntos, são atividades muito ligadas, pois costumam ser desenvolvidas em um mesmo local ou em locais próximos, e há grande dependência de uma em relação à outra, então uma depende da outra. Por exemplo, os animais necessitam da ração de capim, de outros itens de alimentação que vêm das plantações. Então, um fornece o alimento e o outro tem os animais para que possa consumir. As fezes dos animais podem ser usadas como adubo natural para diversos tipos de cultura. Então, vou repetir novamente: a agricultura e pecuária, ou pecuária e agricultura, caminham junto. As duas são envolvidas uma com a outra, porque uma necessita da outra. Os donos de gado são chamados pecuaristas. Como são chamados donos de gado? Chamado pecuarista. As pessoas que trabalham com os rebanhos recebem denominações como vaqueiro. Quem trabalha com o gado recebe quem? Os nomes: vaqueiro, boiadeiro, retireiros, peões, pastores. Esses nomes são dados a quem trabalha com o confinamento do gado, que mexe com o gado. Agora, os donos são chamados de pecuaristas. Agora, o que é rebanho? É um conjunto de muitos animais da mesma espécie. Lembre disso, rebanho é um conjunto de muitos animais da mesma espécie. Vamos lá. Com a pecuária, obtém-se matéria-prima para a atividade da agroindústria. Lembre disso, com a pecuária, obtém-se matéria para as atividades da agroindústria, como leite para os laticínios, para a fabricação de queijo, outros derivados. Então, o que acontece? Essa matéria-prima vem dos pecuaristas, como leite, levado à agroindústria, onde ele faz a industrialização, gera o nosso iogurte, o nosso leite de caixinha. Vários derivados do leite são fabricados através da agroindústria. A carne para frigorífico,
couro para a indústria de calçados e etc. O grande destaque econômico da pecuária é a produção de carne. Lembre disso, o grande destaque da economia da pecuária é a criação de gado e a produção de carne. Isso tem um papel muito importante na nossa economia. Bovina, suína, bufalina, ovina, caprina, galinácea ou de aves em geral. Isso tudo faz parte da produção de carne que a pecuária produz para o Brasil e para fora do Brasil. Leite bovino, bufalino, ovino, caprino, ovos galináceos. Também se criam animais de montaria, como os equinos, muares e assininos. Conforme a especialização da pecuária, podemos classificá-lo em... Olha como é que a pecuária é classificada. Vamos entender melhor como ela é classificada, para que nós entendamos melhor como esse mercado agropecuário, juntamente com a indústria, com a agroindústria e os agricultores se juntam para fazer o nosso Brasil um grande produtor. Apicultura, criação de abelha para a produção de mel, própolis e cera. Avicultura, criação de aves para aproveitamento da carne e dos ovos. Unicultura, criação de coelho para aproveitamento da carne e da pele. Equinocultura, criação de cavalo, muares, assinino para montaria. Piscicultura, criação de peixe para aproveitamento da carne. Ranicultura, criação de rãs para aproveitamento da carne e da pele. Lembrando que na piscicultura agora também o aproveitamento não é só da carne não, a pele agora também é usada para algumas cirurgias fora do Brasil. A ranicultura, criação de rãs para aproveitamento da carne e da pele. Sericultura, criação de bicho da seda para a produção de fio de seda usado na fabricação de tecido. Suinocultura, criação de porcos para a produção de carne. Quando analisamos o modo de praticar a pecuária e a tecnologia empregada, podemos dividi-la em pecuária extensiva ou pecuária intensiva. Vamos entender um pouco desses dois tipos de pecuária. A pecuária extensiva é aquela no qual os animais vivem soltos, ó. Tá bem fácil de entender. Pecuária extensiva é aquela na qual os animais vivem soltos em extensas áreas sem maiores cuidados e o índice de produtividade é baixo. Pecuária intensiva é ao contrário, se caracteriza por serem os animais vacinados, criados em cocheiro e por se alimentarem de rações especiais, além de receberem cuidados veterinários. Todo esse cuidado tem o objetivo de aumentar a produção e levar qualidade para a mesa do brasileiro. Nós temos aqui dois exemplos, ó. Do lado esquerdo da tela nós temos a pecuária extensiva, o gado é criado solto em grandes áreas, e do lado direito nós temos a pecuária intensiva, o gado é criado confinado em pequenas áreas e recebe acompanhamento constante. O rebanho mais numeroso do Brasil é o bovino. Então, se eu perguntar para vocês qual é o rebanho mais numeroso do Brasil, vocês vão dizer que é o bovino. O gado bovino é criado no Brasil para produzir leite, que é o gado leiteiro, ou para fornecer carne e couro, gado de corte. Aqui fica a nossa aula, espero que vocês tenham entendido um pouco e a gente vai voltar logo às nossas atividades e peço a vocês que respondam a atividade da página 395 do livro didático e quando nós retornarmos vamos fazer a correção em sala. Muito obrigado e até a próxima.